Médica veterinária Andressa Suênia. Quer dizer então, doutora Andressa, que gato, cachorro sofrem do coração, mas é por amor também, ô Andressa? Bom dia. Bom dia. Sim, tem aqueles que são abandonados e infelizmente eles sofrem também, porque o amor deles é incondicional. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre doença cardíaca propriamente dita, né? Olha, a gente chama essas doenças de cardiopatias, e essas cardiopatias, elas dificultam, fazem com que o sangue circule com dificuldade, e com isso vem as complicações. As cardiopatias, elas se caracterizam conforme o local, né? Por exemplo, se for no músculo cardíaco, a gente chama de cardiomiopatia. Se for nas válvulas cardíacas, então vamos caracterizar como valvulopatia. Se for nas artérias que irrigam o coração, coronariopatia. Se forem nas válvulas cardíacas, valvulopatias. Então, existem muitas causas algumas dos principais problemas, dos que são mais comuns em cães e gatos, é que eu chamo a atenção que os gatos, na maioria das vezes, as doenças cardíacas são mais silenciosas, eles apresentam menos sintomas. Por isso que é importante sempre levar seu animal para consultas de rotina ao médico veterinário, porque é muito comum nessas consultas de rotina, ao ser auscultado, o veterinário diagnosticar perceber algum sinal e aí começar a investigar. Existe uma doença chamada insuficiência cardíaca congestiva, que é muito comum em cães e gatos, principalmente os mais idosos. E lembrando, viu, para o animal ter doença cardíaca, ele não precisa ser idoso. Claro que é uma doença a maioria é idoso, mas existem as congênitas, né, que o animal nasce com elas, e também as hereditárias, que eles herdam dos seus antecedentes, que o animal já pode, desde filhote, apresentar alguma dessas complicações. Então, a insuficiência cardíaca congestiva, ela apresenta sintomas graves, né? E deixa o coração bombeando sangue com dificuldade. E nisso, o que pode acontecer é que o sangue se acumula nos vasos, nos vasos de todo o organismo, né, de todo o corpo, causa edema, acumulando líquido. E aí onde está a questão. Se esse edema, por exemplo, for pulmonar, o animal passa a ter insuficiência respiratória, o animal começa a tossir, o animal cansa com muita facilidade. Esse edema também pode acontecer, esse acúmulo de líquido, pode acontecer na região abdominal, que é o que a gente chama de ascite, e causa inclusive muita dor. É muito incômodo, causa dor, comprime os órgãos, deixa o animal realmente debilitado. Esse edema também pode acontecer, né, por acúmulo de sangue nos vasos, nos membros. Quem nunca viu um cão ou um gato com as patas inchadas? Então, se seu animal apresenta um sintoma desse, ligue o sinal alerta, porque já é uma complicação grave, tá bom? As valvulopatias são os populares sopros, a gente chama de sopro. O animal tem um sopro no coração. Pois é uma falha anatômica, uma falha na forma dessas válvulas. Elas são muito importantes e quando elas estão afetadas, elas causam descontrole na passagem do sangue por elas, né? E pode ser uma das causas da insuficiência cardíaca, que foi isso que eu acabei de falar aqui. Existe também a endocardiose, que é muito comum nos cães de pequeno porte, assim como tem a miocardiopatia dilatada, que é mais comum em cães de grande porte. Não quer dizer que um e outro não possa ter uma dessas doenças. Ambos podem ter, mas a gente está falando aqui em ser mais comum. As endocardioses são anormalidades genéticas, né, que se relacionam ao colágeno, que afeta a parede do vaso, né, afeta as cúspides das válvulas mitrais. E a miocardiopatia, ela pode ser inclusive hereditária. Ocorre nesse caso uma dilatação do ventrículo de forma progressiva. E nisso, quando esse ventrículo ele começa a se dilatar demais, né, que é uma das cavidades do coração, reduz a função ventricular. Se for, por exemplo, veja que importância. Se for a função ventricular do lado esquerdo,
o que é que o ventrículo, o que é que a função ventricular esquerda faz? Se ela for comprometida, vai comprometer o bombeamento de sangue para todo o organismo. Ela bombeia o sangue para circulação sistêmica. Se for do lado direito, ela bombeia o sangue para a circulação pulmonar. E aí o animal começa... Por isso que é tão comum as doenças cardíacas estarem ligadas às respiratórias. Tanto que a gente fala doença cardiorrespiratória. Porque a gente percebe que, como é um bombeamento de sangue e todos os órgãos são irrigados por esse sangue, se uma dessas funções estiverem comprometidas, não só o coração vai sentir, mas toda a circulação sanguínea e, consequentemente, também a respiratória. E eu quero chamar a atenção aqui para uma doença cardíaca muito comum na nossa região, por causa da forma de transmissão, que é a diroflariose. Antigamente se dizia assim, mora em praia, então o animal pode ter diroflariose, porque era mais comum ver em animais de litoral. Hoje não existe mais isso, gente. A gente já sabe que a diroflariose é transmitida pelo Aedes aegypti, aquele mesmo que transmite dengue, chikungunya e zika para o ser humano. Então, muita cautela. Infelizmente, era uma doença subdiagnosticada. Ela existia, muitos cães morriam de doenças cardíacas e que ninguém diagnosticava o que era, e era diroflariose. Existem, inclusive, testes rápidos que a gente diagnostica em poucos minutos se o animal é positivo ou não para essa doença. O que é que acontece? Esse protozoário, ele é injetado na corrente sanguínea através da picada do Aedes aegypti. Ele tem uma fase larval que fica 3 meses na corrente sanguínea e tem a fase adulta. É quando ele migra para o coração. E lá ele começa a crescer de uma forma tão desenfreada que começa a ocupar todo o espaço do coração. Dificulta a passagem do sangue, dificulta a função cardíaca. Então, o animal finda morrendo. Então, o diagnóstico é fácil, mas o tratamento não é tão simples assim. Em relação aos sintomas, quais são os principais sintomas das doenças cardíacas que eu quero chamar a sua atenção para você observar se seu cão ou seu gato tem um desses sintomas e procurar um veterinário para investigar melhor. Aquele animal que cansa fácil, tá? Não é um animal que é ofegante por causa, principalmente, das temperaturas altas. Não é nada disso. Então, porque fez um passeio e voltou cansado. Não, isso é normal. Aquele animal que ao repouso está cansado. Aquele animal que tem edema, como eu falei aqui, principalmente em abdômen e membros, onde eles são mais observados. O animal apático, aquele animal que não tem ânimo para nada. O animal que tem tosse contínua. Nem toda tosse é por problema respiratório, pode ser também por cardíaco. E aquele animal que tem dificuldade para respirar, aquele animal dispneico, sempre está ali cansadinho. Preste atenção se seu animal tem um desses sintomas e leve ele ao médico veterinário. Como fazer para prevenir ou diagnosticar? Prevenir, eu falei aqui, por exemplo, da diroflariose, né? Então, você usa coleiras repelentes, existem inclusive medicamentos hoje injetáveis e orais também que podem prevenir que essa doença, que ela ocorra. Existe a prevenção, o que a gente pode fazer, por exemplo, oferecer uma alimentação balanceada para o seu cão e para o seu gato, porque a gente sabe que a obesidade ela é primordial para que todos os órgãos sejam complicados, se compliquem, né? A obesidade é uma doença inflamatória, é uma doença que comprime vasos, comprime tudo. Então, deixar seu animal num score de peso bom, evitar excesso de carboidrato porque leva à obesidade, ter muita atenção em relação ao sal, porque eu não falei aqui, mas as doenças cardíacas levam também o animal a ter hipertensão arterial. Então, exercício físico também vai ajudar muito o seu animal. Aquele tradicional passeio, aquela brincadeira com a bolinha, aquela brincadeira com as peninhas para o gato, ajuda bastante, tá? Não deixe seu animal passar o dia inteiro parado. E um pouco mais de atenção com os idosos. Como eu disse, as cardiopatias, elas são doenças para qualquer animal em qualquer fase da vida, mas os idosos merecem mais atenção, porque o coração também, assim como todos os outros órgãos, estão envelhecendo. Como é que se diagnostica esses tipos de doenças? Olha, a primeira delas é a auscultação ao exame físico. O veterinário vai auscultar seu animal
e ele pode perceber algum sintoma e aí encaminha para fazer ecocardiograma, eletrocardiograma, em alguns casos radiografia torácica e por aí vai. A medicina veterinária já está muito adiantada em relação a esse tipo de diagnóstico, tá bom? Se você tiver mais dúvidas, entre lá no nosso site andressoene.com.br, acesse as nossas mídias sociais, lá tem link para todas e fique mais informado sobre esse assunto, mas lembre-se, do jeito que nós adoecemos, eles também adoecem, tá? Os nossos pets. Muito bem, tá? E portanto agora você sabe tudo aí para prevenir doenças cardíacas no seu animal. Sexta-feira a gente se encontra aqui mais cedo, né, Mário? Provavelmente, eu só preciso confirmar. Eu acho que o horário eleitoral acaba na quinta-feira. Tá acabando na quinta e na sexta, a gente tá de volta aqui às 7 em ponto. Valeu, Andressa, até a próxima. 7h50.